Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 28. Revisão e avaliação. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos então fazer a segunda revisão, assuntos da gramática, né, assunto da língua portuguesa. Então vamos rever aí os assuntos. Vamos relembrar então sobre a notícia, sobre os assuntos que vocês estudaram, né? Na notícia, o que vai prevalecer é o verbo no tempo presente. No conto, vai ser os verbos no tempo passado. Então, na notícia, se a notícia é divulgada agora, nesse momento, já que ela tem como característica uma informação atual, não é? Divulgar uma informação que aconteceu de imediato. Então, nessa notícia, apesar de nós termos pegado essa informação há uns 3 meses atrás, né? Mas o verbo, nessa primeira parte da notícia, vai estar no tempo presente. Vamos lá, então, acompanhar? Navio Seven Seas Mariner atraca no Porto de Manaus. Então, atraca, o verbo está no tempo presente, né? Os turistas sempre fazem tour com operadores de turismo local, mas também fazem passeios por conta própria. Então, aqui você percebe que o verbo fazem está no tempo presente, ok? Adquirindo produtos artesanais, comprando em lojas, frequentando bares, fazendo com que outros setores sejam beneficiados, isto é, o verbo presente. Interessante para a cidade e esperamos mais para a próxima temporada. Ressaltou. A luxuosa embarcação Seven Seas Mariner atracou na manhã desta sexta-feira no Porto de Manaus. Este é o 15º navio da temporada e trouxe a bordo 602 turistas. Então, ele vai alternar entre o verbo no presente e o verbo no passado também. Ok? Seguindo, nós temos aí a continuação da reportagem, certo? Da notícia. Ainda no porto da cidade, encontra-se também o MS Seabourn Quest, que chegou à capital na última quarta-feira, 15, deverá partir às 18 horas. No receptivo aos turistas, equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos trabalham em conjunto com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, e os Centros de Atendimento ao Turista, entregando guias bilíngues e artesanatos indígenas aos viajantes. A Polícia Turística do Amazonas é responsável por garantir a segurança durante o desembarque. E na crônica, que é um texto narrativo, o que vai prevalecer aí, os verbos vão estar no tempo passado, já que ele vai estar contando uma história. A outra noite, outro dia, fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Então, o verbo fui e o verbo resolvi está no tempo passado. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um ar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. Então, aí eu tenho o verbo descer e o verbo aproveitou. Então, esses verbos estão no tempo passado. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir a sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei sim, acima da nossa noite preta enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar ao céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse uma boa noite e um muito obrigado ao senhor. Tão sincero, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Então, a crônica é um texto narrativo, vai contar uma história e os verbos vão estar no tempo passado, uma ação que já aconteceu. Nós estudamos também os verbos no imperativo, que esses verbos eles vão estar presentes na propaganda
e eles vão indicar uma persuasão, né? Vai sempre estar impondo você a comprar algo, né? Então, a forma verbal vai estar compre, faça, adquira, sempre com esse tom de convencer a comprar alguma coisa, né? Os verbos no tempo presente vão estar na notícia, né? Sendo que a notícia vai alternar entre os verbos no presente e os verbos no passado. E os verbos da crônica vão estar sempre no tempo passado, já que vai estar contando uma história. Todos os textos narrativos, os verbos vão estar no tempo passado. Então, o tempo presente é uma ação que acontece hoje, o agora, nesse instante. Então, eu falo, eu faço. No tempo passado, uma ação que já passou, ficou para trás. Eu fiz, eu falei. O tempo futuro, ação que ainda irá acontecer, em um tempo próximo ou um tempo distante. Como exemplo, nós temos ela chora muito, ela chorou muito, passado, ela chorará muito, futuro. Então, observe que o verbo ele vai se modificando para indicar o tempo. Se está no presente, se está no passado ou se está no futuro. Nós temos também a biografia, que foi um assunto que vocês também já estudaram, já viram. É o registro dos fatos vividos por alguém. A sua construção segue geralmente um padrão, vai fornecer ao leitor as informações consideradas essenciais sobre a vida e a obra de uma pessoa, de alguém que é biografado. Esse texto ele tem a intenção de divulgar sobre a vida e que possa interessar aos leitores, né? Então, geralmente são pessoas bastante conhecidas que têm uma profissão, um sucesso, né, profissional, alguém que é bastante conhecido pela população, né? Então, esse texto ele vai ser organizado aí. Os fatos serão apresentados seguindo a ordem cronológica, né, para a pessoa situar no tempo e no espaço a história dessa pessoa. Então, ele vai ter o ano que a pessoa começou a ter a sua carreira, começou a sua carreira, né, e aí vai contando as conquistas dele ano a ano. A linguagem desse texto ela vai ser adequada ao público-alvo e ao veículo de comunicação, né? Quando é para televisão, quando é para rádio, quando é para internet, ou quando for escrito, né? Num jornal escrito. Esse texto ele vai estar em terceira pessoa, porque é uma outra pessoa que vai contar essa história, é um narrador. Então, esse texto vai estar sendo construído com o pronome pessoal ele ou ela, ou então o próprio nome da pessoa. Predominam os verbos no tempo passado, porque vai contar uma história, né? Essa história, no caso, uma história real, uma história verdadeira, então os verbos vão também estar no tempo passado. Tanto nos textos narrativos fictícios, né, que vão contar uma história, os verbos vão estar no tempo passado. Se for uma história verdadeira, também o verbo vai estar no tempo passado. Presença de expressões que indicam tempo e lugar, justamente para fazer, situar a história da pessoa no tempo e no espaço, o lugar e em que momento aconteceu. Algumas pessoas biografadas, você já deve ter ouvido falar de Gandhi, né? Um pensador indiano, Isaac Newton, que contribuiu muito para a física, né? A matemática. Ayrton Senna, que foi o nosso grande piloto de Fórmula 1 e que morreu num trágico acidente, né? Então, nós vamos mostrar um pouco da biografia de Ayrton Senna para vocês. Vamos lá, relembrar. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, 21 de março de 1960. Foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, 3 vezes campeão mundial, nos anos de 1988, 1990 e 1991. Foi também vice-campeão no controverso campeonato de 1989 e em 1993.
Sua morte em 1º de maio de 1994, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. É considerado em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores como o melhor piloto da história da Fórmula 1 em todos os tempos. Em 2012, foi eleito pela rede BBC o melhor piloto de todos os tempos. Em 1999, foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX no Brasil. Também é reputado como um dos maiores esportistas do mundo no século XX. No auge da sua carreira, era considerado, segundo pesquisas, como o maior ídolo do Brasil. Mesmo depois de 2 décadas de sua morte, pesquisas do Datafolha mostram que Senna continua sendo avaliado como o maior ídolo do país. Senna começou sua carreira competindo por kart, onde era conhecido como 42, número que utilizou nos campeonatos nacionais. Mudou-se para competições de automobilismo em 1981, consagrando-se campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3 após 2 anos de sua estreia. Seu bom desempenho na Fórmula 3 impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria no Grande Prêmio do Brasil de 1984, pela equipe Toleman-Hart, tendo abandonado a corrida na 8ª volta. Em sua primeira temporada, Senna conseguiu pontuar em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos e a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, trocou a Toleman-Hart pela Lotus Renault, equipe pela qual venceu 6 Grand Prix ao longo de 3 temporadas. Em 1988, juntou-se ao francês Alain Prost, que seria seu maior rival em sua carreira na McLaren Honda, e viveu anos vitoriosos pela equipe. Os dois juntos venceram 15 dos 16 grandes prêmios daquela temporada, e Senna sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Prost levou o campeonato em 1989 e Senna retomou o título em 1990. Ambos títulos foram decididos por colisões entre os pilotos no Grande Prêmio do Japão. Na temporada seguinte, Senna faturou seu 3º título mundial, tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1. Façanha que só foi mantida até o final da temporada de 2012, quando Sebastian Vettel venceu por 3 anos consecutivos. A partir de 1992, a equipe Williams-Renault dominou amplamente a competição. Ainda assim, Ayrton Senna conseguiu terminar a temporada 1993 como vice-campeão, vencendo 5 corridas. Negociou uma transferência para Williams em 1994. Sua reputação de piloto veloz ficou marcada pelo recorde de pole positions que deteve, sendo apelidado de o Rei das Pole Positions. Sobre asfalto chuvoso, demonstrava grande capacidade e perícia, como demonstrado em atuações antológicas nos Grandes Prêmios de Mônaco 1984, de Portugal 1985 e da Europa em 1993. Senna, até o fim de sua carreira, deteve o recorde de maior número de vitórias no prestigioso Grande Prêmio de Mônaco, 6, e até então, o 3º piloto mais bem-sucedido de todos os tempos em termos de vitórias. Ele também foi aclamado por suas performances em tempos de chuva, como o Grande Prêmio de Mônaco em 1984, o Grande Prêmio de Portugal, 1985 e o Grande Prêmio da Europa em 1993. Muito bem, então vocês relembraram aí a história de Ayrton Senna. Vocês perceberam que ela vai narrando a história dele, vai situando no tempo, né, o momento em que ele ganhou os prêmios, quando ele começou a carreira dele, e ela vai contando passo a passo, né? Então essa é uma das características principais da biografia. Então eu tirei alguns trechos aí para mostrar para vocês desse texto, né, dessa biografia, os verbos na voz passiva analítica, né?
Então, quando eu tenho o verbo na voz passiva analítica, o sujeito ele vai sofrer a ação do verbo. Ou seja, aí nessa oração foi eleito pela revista Isto É, o sujeito ele está oculto, né? Mas é ele que está sofrendo a ação do verbo. E o outro exemplo, ele foi eleito pela rede BBC. Quem está fazendo a ação aí é o verbo. E a ação do verbo vai atuar sobre o sujeito. Ele também foi aclamado por suas performances em tempo de chuva. Da mesma forma, lembrem que eu tenho aí a forma da união de dois verbos, né, que a gente chama de locução verbal, ou seja, um verbo está apoiando o outro. E essa forma de a gente organizar a oração com a formação desses dois verbos não tem problema nenhum, porque ele vai indicar uma única ação. O que não se pode usar é 3 formas verbais, né, juntas, que aí já se torna algo assim meio escabroso, não é? Os verbos na voz passiva sintética, o verbo geralmente vai estar na terceira pessoa ou pode estar também no gerúndio, como você está observando aí, né, consagrando-se, e ele vai estar acompanhado dessa partícula si, do pronome si. Então, essa é a forma da voz passiva sintética, tá? Mudou-se para competições de automobilismo em 1981. Então, eu tenho voz passiva sintética, acompanhada do pronome si. E o verbo geralmente vai estar na terceira pessoa, ou no singular ou do plural. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito vai praticar e receber a ação ao mesmo tempo. A criança feriu-se com a faca. Então, o sujeito está praticando a ação e, ao mesmo tempo, ele recebe a ação, né? Agora, os amigos se abraçaram após a vitória. Eu tenho uma ação aí recíproca, né? Em que 2 pessoas estão se abraçando. Ele vai estar dentro dessa classificação de voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Os 2 venceram 15 dos 16 grandes prêmios daquela temporada. Então, aí é o próprio sujeito que pratica a ação. Ele está fazendo essa ação de vencer, certo? As novelas de cavalaria, essa foi uma aula assíncrona, né, que foi passada para vocês aí pelo professor presencial. Então, vamos relembrar esse assunto. Os romances ou novelas de cavalaria são de origem medieval e constituem uma das manifestações literárias de ficção e prosa mais rica da literatura peninsular. Podemos considerá-las, sobretudo, as da matéria da Bretanha, ligadas às aventuras da corte do rei Arthur e da Távola Redonda, verdadeiros códigos de conduta medieval e cavaleiresca. Costumam agrupar-se em ciclos, isto é, conjunto de novelas que giram à volta do mesmo assunto e movimentam as mesmas personagens. Então, dessas novelas de cavalaria, foi que deu origem às novelas atuais, né? É claro que tem algumas características diferenciadas, né? Então, ela é identificada aí com as manifestações populares da arte, no caso aí das novelas de cavalaria da antiguidade, né? A novela ilude e mistifica, né, por imprimir os episódios, um movimento acelerado e cheio de novidades. É o que a gente percebe nas novelas atuais, né? A gente vê que a cada capítulo tem algo novo, não é? A novela contempla, não indaga, ela finge, não questiona, fantasia e não interroga. Então, novela é fantasia, né? A novela é um gênero literário cujas fronteiras não estão muito bem definidas, misturando-se por vezes com um conto ou com um romance. Então, vai ter essa mescla, né, desses 2 gêneros textuais. Só que o romance é uma narrativa muito mais longa, né? Já a novela ela vai estar no intermediário e o conto vai ser um texto mais curto. Então, no conto nós vamos ter narrativa curta, a novela ela vai estar no tamanho intermediário e o romance ele vai ser muito mais extenso. E o conto, o foco vai ser num episódio apenas, um caso humano ou uma situação exemplar. É uma história, como ela é uma história curta, então vai ter apenas um problema, um tema, um episódio. Na novela, vai focar aí a um acontecimento narrado de forma linear, ou seja, início, meio e fim. No romance, ele vai focar um ou mais acontecimentos, né, assim como os personagens que o vivem, e todo o contexto espaço-temporal. No conto, a intriga é muito simples, né, e condensada, porque só existe um problema,
né? Na novela, a intriga é relativamente simples e linear, e o romance, a intriga é extensa e complexa, já que é uma narrativa muito mais longa e complexa. No conto, o espaço temporal ele é muito condensado, ou seja, ele é um espaço pequeno. Na novela, o contexto espaço-temporal é relativamente condensado, ou seja, pode ter 1, 2 ou 3 espaços, né? Agora, no romance, esse espaço ele vai ser ilimitado, ou seja, pode ter diversos espaços. E o conto, o número é reduzido de personagens, geralmente planos, ou seja, vai ter poucos personagens, porque é uma história curta. A novela é relativamente reduzido de personagens, sendo poucas e que são modeladas. No romance, o número elevado de personagens, sendo que muitas são modeladas. Ainda no conto, o diálogo apresenta uma grande importância, seguido da narração, a descrição tem uma importância mínima. Ou seja, aqui no conto, ele pode ter uma história totalmente dialogada, né, entre os personagens, né, vai haver uma conversa, um diálogo. A descrição, ela tem uma importância mínima, ou seja, porque como é um texto curto, não dá para ficar descrevendo muito, né? Agora, na novela, a narração apresenta uma grande importância, né? Porque é um texto relativamente intermediário, não vai ser nem curto e nem muito longa, né? Seguida do diálogo, a descrição é menos importante. Já no romance, a narração, a descrição e o diálogo apresentam importância idêntica. Ou seja, tanto a narração quanto a descrição, elas vão ter o mesmo nível, a mesma importância. Então, eu trouxe para vocês o conto A Metamorfose, de Franz Kafka, que é um conto maravilhoso e, ao mesmo tempo, ele é um conto absurdo, né? Em que essa história vai contar a história de um caixeiro viajante, que é um rapaz que trabalha viajando, né, para sustentar a família dele, pagar as dívidas dos pais, e ele se sentia muito cansado, né, muito debilitado em consequência da profissão que ele tinha, né? E aí, em um momento, ele acorda com a sensação de ele estar transformado de um inseto gigantesco, né? Então, vamos prestar atenção nesse trecho. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. E ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que me aconteceu? Ele pergunta, né? Pensou. Não era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto humano, apenas bastante acanhado, ali estava, como de costume, entre as 4 paredes que lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em completa desordem, uma série de amostras de roupas, Samsa era caixeiro viajante. Estava pendurada a fotografia que recentemente recortara de uma revista ilustrada e colocara numa bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora de chapéu e estola de peles, rigidamente sentada, a estender ao espectador enorme regalo de peles, onde o antebraço sumia. Essa era a foto dos pais dele. Gregório desviou então a vista para a janela e deu com o céu nublado. Ouviu-se os pingos de chuva e baterem na calha da janela, e isso fez sentir-se bastante melancólico. Não seria melhor dormir um pouco, esquecer todo esse delírio? Cogitou. Mas era impossível, estava habituado a dormir para o lado direito. E na presente situação não podia virar-se. Por mais que se esforçasse por inclinar o corpo para a direita, tornava-se sempre a rebolar, ficando de costa. Tentou pelo menos 100 vezes, fechando os olhos, para evitar ver as pernas a debaterem-se, e só desistiu quando começou a sentir no flanco uma ligeira dor entorpecida que nunca antes experimentara. Oh, meu Deus, pensou, que trabalho tão cansativo escolhi. Viajar dia sim, dia não, é um trabalho muito mais irritante do que o trabalho do escritório. Então, com base nesse conto, nós retiramos alguns trechos para trabalhar com vocês dos tipos de sujeito. Então, lembra que o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, né? Só tem uma pessoa. Então, Gregório desviou então a vista para a janela. Gregório é o sujeito simples.
Ninguém podia negar que era impossível. Ninguém é o sujeito simples dessa oração, apesar dele ser um pronome definido, mas não tem nenhum problema. Ele continua fazendo o papel de sujeito simples. O sujeito composto ele vai ter dois ou mais núcleos, né? Então, aqui nessa oração, pouco alívio e coragem lhe trazia. Alívio e coragem são os sujeitos dessa oração, sujeito composto. O sujeito indeterminado, ele não vai ser identificado na oração, né? Ele não vai estar determinado. Então, geralmente o verbo vai estar na terceira pessoa e o acompanhado, ele pode estar acompanhado do pronome si. Então, nesse exemplo, ouviam-se os pingos da chuva e bateram na calha da janela. Ouviam-se, então a gente não sabe quem que ouvia esses pingos da chuva. Antes de baterem às 7:15, tenho que estar fora desta cama. Baterem, o verbo está na terceira pessoa e a gente não consegue identificar quem que vai bater, não é isso? O sujeito implícito ou oculto é aquele que não vai aparecer na oração, mas a gente sabe que ele está presente pela conjugação verbal. Então, respondeu a ambos ao mesmo tempo. Se eu colocar o ele ali, eu vou conseguir identificar o sujeito, certo? Ele respondeu, não é? Ele pensou que talvez conseguisse sair da cama deslocando, em primeiro lugar, a parte inferior do corpo. E a oração sem sujeito, eu não vou ter um sujeito para essas orações, quando vier com acompanhado o verbo haver, no sentido de existir, né? Houve um baque sonoro. E também os verbos que indicarem fenômenos da natureza. Chovia ainda. Chovia, trovejava, relampejava, nevava, não é? Então, todos esses verbos vão apresentar uma oração sem sujeito. Os provérbios, que também foi uma aula síncrona, o professor com certeza deve ter aplicado essa aula para vocês, são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém, estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso, são utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Então, nós temos os provérbios populares e temos provérbios que estão lá na Bíblia, né? A maioria de criação anônima, o provérbio é fácil de decorar e transmitir em função de seu formato simples, curto e direto, falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da humanidade. Encontramos provérbios para praticamente todas as situações de vida. Os provérbios também provocam efeitos de sentido que servem como lição de vida nas relações sociais e mostram valores interpessoais e familiares. Os provérbios são conhecidos como ditos populares e também constam nos textos sagrados chamados de Provérbios de Salomão. Então, esse primeiro provérbio foi tirado da Bíblia, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, esse provérbio ele tem um significado, né? Dai a César o que é de César é pagar os impostos, né? Tanto naquela época, o governo já cobrava imposto, e a Deus o que é de Deus. Então, por exemplo, Deus cobra apenas 10%, né? Para você dar de oferta, do dízimo, né? Então, quando ele foi questionado, com relação a essa questão de dar ou não dar, de pagar ou não pagar o imposto, né? Ele disse essa frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, se você faz um mal a alguém, você vai receber em troca também esse mal. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, é melhor você ter algo com uma certeza do que ter várias na dúvida, né? Se vai ter ou não vai ter. E o aposto vai estar presente também nesses textos. O aposto ele é um termo que explica ou especifica um termo com valor de substantivo ou pronome. Ele pode vir aí acompanhado da vir, separado por vírgulas, 2 pontos ou travessão. Essas são as duas características principais. Sendo que ele vai sempre o quê? Explicar um termo antecedente, explicar uma palavra que vem antes. Então, você vê aí, ó, ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então, ontem é o termo antecedente, é a palavra que vem antes. Então, eu quero dizer, se ontem, que dia foi ontem? Segunda-feira. Então, está explicando que dia é esse ontem, não é? E ele vem separado por vírgulas. A classificação do aposto, ele está no explicativo, resumidor, especificativo e numerador. Mas a gente vai só relembrar o explicativo.
Ele vai aparecer para fornecer explicações sobre a palavra ou expressão a qual se refere, ou seja, a explicação de um termo antecedente, como vocês veem aí no exemplo, ó, a ecologia, a ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, ecologia é o termo antecedente e a frase que está em vermelho é o aposto explicativo, é a explicação que está se dando da palavra ecologia. O aposto ele vai aparecer também no provérbio. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Então, aqui ele vem seguido dos 2 pontos e, na sequência, a frase seguinte, você vai ter um termo explicando o que está proposto na primeira oração. Então, essa é uma das características do aposto no provérbio. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tô darei, se já o tens contigo. Ok?